Vivo. Entrei, vamos ver se o Pablo entrou também. Caio entrou. Só não dá pra colocar um. Força. Pro Pablo e pro Caio conectar. Aí. O Pablo, acho que o Pablo conectou. O Caio conectar. Ó, patrocínio. Meu patrocinador. É. Aí o Caio vai vir. Telefonando ali. E aí, Pablo? O Fernando vai ficar feliz. Então, Portela. Tá um pouco robótica a voz, mas tá com um pouco de delayzinho aí, um delayzinho, mas estamos por aí. Aqui, Pablo, a gente está ouvindo bem. O Ronan, beleza? Boa, Ronan, beleza, cara? E aí? Mais felizes hoje todo mundo, ou não? Eu tenho felicidade. Pessoal. Então, mas são 3 dias de felicidade aí. Tá certo. Tô rico, tô pobre, tá um pouco F, assim, vamos dizer, né? É isso aí. Mas faz parte, faz parte. O Caio e a Paixão parece que a live só aceita uma pessoa, mas eu acho que o Caio pode ir também tirando as dúvidas ali no chat. Então, vamos lá, tem como ver. Deixa eu ver o Caio aqui. Bom, pessoal, mais uma vez aí, pontualmente, né? 11 horas, te dar continuidade às nossas sessões, às nossas lives toda quinta-feira. Hoje a gente vem com um assunto aí um pouco mais específico, né? Que é o quanto de ações você pode ter ou deve ter numa carteira de investimentos. E hoje a gente tem um convidado especial. A gente gosta muito dele, é um cliente nosso, além de cliente, já é um amigo, né, de longa data, e que é o Pablo Grosch, e ele vai estar presente aqui conosco. Ele tem uma história muito legal, muito bacana no mercado financeiro, e por isso que a gente chamou ele aqui para estar participando, para vocês entenderem um pouco também o que passa na cabeça do investidor, uma pessoa física, que também já vivenciou, está vivenciando esse momento, já vivenciou momentos anteriores de risco, de crise. Então, o Pablo vai estar participando aqui conosco. Ô Pablo, seja bem-vindo aí à nossa live. Se você quiser se apresentar, contar da sua história, acho legal aí para o pessoal conhecer um pouco sobre você. Tá bom. Obrigado, Ronan. Obrigado, Portela. Realmente, a gente está junto faz muito tempo, né, Ronan? Eu, você e o Portela. Eu sou um investidor pessoa física, eu sou médico, minha profissão é ser médico, a minha esposa é dentista, e a bolsa e os investimentos em geral servem para a gente pegar o excesso de poupança que a gente fez durante vários anos, né? Agora, por uma coisa de uma situação da vida, a gente está mais usufruindo dessa poupança do que propriamente poupando, né? E a bolsa e os investimentos serviram para isso, para alocar a nossa grana, para fazer a gente ter um grau assim elevado de liberdade financeira. E é por aí. Toda grande história começa
começa de um pequeno passo, né? Então, faz muitos anos que a gente está nessa história, a gente já consegue sentir o efeito de juro composto na carteira, assim, é muito claro isso, assim. No começo parece ser muito difícil. E por aí, tamo junto. Eu sei. Ô, Pablo, se puder contar aí um pouco das crises que você já pegou, acho que seria legal aí, desde a primeira, depois Dilma, as outras mini crises aí de Joés. Então, eu invisto em bolsa desde 2005. A quantidade de alocação que eu já foi o que eu tenho hoje, né? Hoje eu posso dizer que eu me considero um investidor experiente. Pelo tempo que eu tenho dedicado a isso, né? Você imagina, desde 2005, vão fazer agora 15 anos já que eu tenho grana em bolsa. E pela quantidade de estudo também, assim, não sei. Isso é muito pessoal. Eu costumo me dedicar para isso, estudar e tal. Já teve muita coisa que aconteceu e vai acontecer de novo. É só isso que eu acho que a gente pode passar como lição, assim, vai acontecer de novo. Mesmo estando tanto tempo assim, quando acontece a gente sofre, sempre a gente sofre, você olha lá a sua conta, você vê que em março caiu 40% as suas ações no global delas, dói, mas faz parte do aprendizado, faz parte de lembrar que grana de bolsa é grana para longo prazo, né? Até tem gente que consegue ganhar grana de bolsa em coisas de curto prazo, day trade, swing trade, essas coisas, mas assim, mas é a minoria da minoria. Eu acho que dá para dizer assim, ó, não chega a 1%. O tanto que a gente vê, porque eu já tentei fazer também. Então eu sei como é difícil. Provavelmente a maioria das pessoas que estão há muito tempo já tentaram fazer day trade, swing trade, e é muito difícil. Então, você tem que pensar, igual o Buffett falou, bolsa é igual casamento católico. De antigamente, claro, né? Hoje a gente sabe que 50% dos casais se separam aí em pouco tempo. Mas assim, ó, é igual casamento, tem que pensar que é quase para a vida toda, quase. Mais ou menos isso aí. Ô, doutor, feliz aí por você estar participando aqui conosco, tá? Já falei, o Pablo tá sendo bastante humilde aí. O Pablo tem bastante conhecimento, por isso que ele está aqui conosco hoje, né? Então, entrando aí no assunto, né, o percentual de carteira em bolsa, né, Portela? A gente viu ano passado uma migração muito grande, vou falar os últimos 2 anos, principalmente os últimos 2 anos, de pessoa física aumentando a participação da carteira em renda variável, em ações, fundos imobiliários, até às vezes sem conhecimento, ou muito naquela ânsia. E tem gente sofrendo ali, não sabe fazer. A primeira live foi sobre a metodologia. Gente, ganhar dinheiro, muita gente acha que é fácil, simples, você olha a cotação ali, o negócio sobe e cai, você acha que é uma simplicidade enorme. E a gente fala que para você conseguir o simples leva 1 ano de experiência. Então, você precisa de muita disciplina, muito método, muita organização, muito trabalho e muito conhecimento até de si próprio e do seu caixa. Então, a primeira live a gente falou sobre a metodologia que a gente faz. Então, até para você primeiro definir o percentual da carteira, você tem que entender qual o percentual, qual a metodologia que você vai utilizar para você compor a sua estratégia de vida e de negócios, né? A segunda live nós falamos sobre as emoções. Então, está tudo numa trilha de caminho. Beleza, definir uma metodologia, o que eu vou fazer com as emoções para seguir ela, né? Então, as minhas emoções, eu vou querer sair fora dessa metodologia. E um exemplo disso é o seguinte, como você disse, 2017, 18, 19, nós saímos de
500 mil investidores, chegamos a 1,5 milhão. Depois dessa crise aí, com certeza deve ter 1 milhão, 500 mil deve ter saído aí. Ou seja, aqueles que tinham a metodologia já mudaram. Ou seja, o mercado estava em alta, eu ia junto, agora o mercado em baixo, eu estou com medo, eu saio. Então, primeiro é seguir a metodologia, cuidar das suas emoções. E o percentual da carteira vai ser muito baseado na sua qualidade de vida, nos seus objetivos de vida, nos objetivos financeiros, quanto de caixa você tem e como você seguiu a metodologia ao longo do tempo. E também, logicamente, o seu perfil de investidor. Porque não adianta você falar, cara, eu quero ganhar muito, então tem que ter mais percentual em renda variável, né? Chaparem, quem serve. Só que você não está preparado para isso, não tem conhecimento para isso. Então não adianta você querer botar 40%, 50%, 60% do seu patrimônio em renda variável se você não tem conhecimento para isso. Agora eu falo o seguinte, não adianta você botar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. Exato. Pode ser o melhor carro do mundo, você pode gerar a maior potência, a maior velocidade de retorno entre um tempo, uma linha, né, entre o ponto A e o ponto B. Só que se você não sabe dirigir ele, você pode perder, né, pode dar com burros na água. Então, acredito que para iniciar essa pergunta, eu acho que é muito importante que o investidor entenda o patrimônio dele, como ele está e como ele quer ser construído. Então, você tem que entender, eu estou com 30, 35 anos, eu tenho um patrimônio de 1 milhão, 10 milhões, 500 mil, eu tenho uma entrada de caixa de 5 mil, 10 mil, 15 mil, tudo serão fatores que vão influenciar na tomada de decisão de quanto você tem que ter na carteira em ações ou não. E o mais importante, gente, que é o seguinte, se você está iniciando no mercado, mais importante que você entender o perfil da carteira de ações que você tem que ter, é você entender o teu nível de experiência e conhecimento. Dê tempo para você aprender. Eu estou conversando com os investidores sobre isso. Eu assim, poxa, Portela, eu quero entrar mais, eu quero colocar mais, porque a gente foi cauteloso lá, né, em 18, 19, e hoje o pessoal não está afoito para comprar, né? Aqueles que foram cautelosos estão afoitos, aqueles que não foram tão cautelosos não estão tão afoitos assim. Mas o grande ponto é o seguinte, dê tempo para você ter experiência. Você ganhar, sei lá, você vai ganhar 30% em cima de 500 mil, vai dar ali 150 mil, vai mudar a tua vida? Não muito. Vai ajudar, vai dar uma força, igual o Pablo falou de juros compostos, vai ajudar, mas não vai mudar a tua vida. Agora, quando você chegar a um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, você ganhar 30%, aí sim dá uma ajudada. Então, o mais importante nesse tempo, igual o Pablo falou, é você aproveitar para adquirir experiência. Compra um pouco, vai mantendo posição, vai aprendendo com o mercado. É mais importante esse tempo e experiência para você poder montar uma boa carteira e ter um bom percentual em ações. Eu acho que, aí, Pablo, você também pode contribuir um pouco nisso, porque você não chegou e foi colocando tudo em ações de uma vez só, colocando aí os pés pelas mãos e se atrapalhando, né? Você teve um processo até chegar ao nível que você está agora, né? Então não foi do dia para a noite, né? Assim, passa um pouco aí da sua percepção, como que foi essa transição aí de você ir alocando mais em bolsa, saindo de outras classes, aumentando a posição, como que foi essa transição sua aí para compartilhar com as outras pessoas? Então, primeiro ela foi bem gradual, né, Ronan? Começa por aí. Faz 15 anos que eu aplico em bolsa, então a gente já viu muita coisa. Conforme a sua experiência vai aumentando, eu acho que é mais adequado você aumentar a quantidade de alocação que você tem em bolsa. Como o Portela falou, tem muitas coisas, muita particularidade de cada pessoa, né? Depende da sua idade, depende da quantidade de renda que você tem, depende da sua capacidade de poupança, depende do que você faz para viver. O cara é um empresário, por exemplo. Ele já corre um risco razoável na empresa dele. A gente sabe como que as coisas são difíceis no Brasil. Então, assim, será que esse cara que é empresário num ramo aí competitivo precisa ter 60%, 50%, 40% em bolsa? Não sei, né? Ao mesmo tempo, como ele já está habituado a tomar risco, talvez ele seja uma pessoa adequada para tomar risco. Então, é muito pessoal e é muito dinâmico. Por exemplo, conforme a atratividade do CDI foi caindo,
é normal a gente querer alocar um pouco mais em bolsa, né? Agora com o CDI pagando aí 3,75%, 4% ao ano, você vai deixar uma grande quantidade de grana que você tem em CDI? Pô, isso aí daqui a pouco, dependendo se tiver um estouro inflacionário, você não ganha nem da inflação. Mas eu acho que a migração para a bolsa tem que ser feita com muito cuidado. E tem que ser feita aos poucos, porque chacoalha. A gente viu que chacoalha. Tava tudo bem, céu de brigadeiro. Um mês, pá, deu uma lavada. Isso assim, vai doer muito. Principalmente no pessoal que entrou agora, que não está habituado, que não passou Dilma, que não passou Wesley Day, que num dia a bolsa caiu aí quase 20%, num dia. Então, assim, tem que fazer aos poucos. Eu acho que tem que ter orientação, fica mais fácil, né? Tem formas de você entrar, vamos dizer assim, num sandbox, que o pessoal fala, que eu acho que é um conceito bem legal, assim. É uma caixa de areia. As crianças estão lá brincando, estão num ambiente, estão aprendendo uma coisa. Para as ações também. Você entra protegido, você entra com uma estrutura que talvez limite sua perda. Do Pablo, né? Pode falar aí, Ronan. Não caiu a sua conexão, pode voltar a explicação, agora voltou. Então, eu não lembro que parte que eu parei, Ronan, que vocês perderam aí. A caixa de areia. Ah, então. É um conceito bem legal, assim. Que é assim, ó, você entra com uma proteção. É uma coisa que iniciante não sabe fazer. Dá para entrar na bolsa a hora que você quiser. Não tem problema. Ah, a bolsa está no topo histórico. Você pode entrar. Só que assim, tem uma coisinha especial, que você pode entrar com uma proteção. Você faz uma estrutura para, se por um acaso o mercado virar, não ter tanto sofrimento. Só que é uma coisa que quem é iniciante não consegue fazer. Por isso que tem que ter assessoria, por isso que tem que conversar, por isso que tem que se observar como investidor. E é uma coisa que você só aprende fazendo também. Não adianta. Acho que era mais ou menos isso, Ronan. Deixei para vocês comentarem um pouco aí também. Inclusive, Pablo, a próxima live na quinta-feira vai ser sobre como entrar na bolsa com proteção, com esses mecanismos de proteção. Porque a gente trabalhou muito ano passado isso, né? As pessoas que queriam entrar na bolsa, a gente falava, olha, toma cuidado, você quer entrar na bolsa, mas vamos entrar com proteção. Aí ontem, inclusive, a gente estava falando de alguns clientes que fizeram com proteção, né? E o pessoal aí erguendo as mãos para o céu, porque tem sim como bolsa com proteção. Então, essa é uma live que a gente vai fazer na próxima quinta. Então, a gente vai mandar o convite para todos, não percam. Em relação a complementar o que você e o Portela estavam dizendo, o pessoal às vezes fala assim, realmente, o peso de renda variável em bolsa depende de cada pessoa, né? E aí vocês falaram situações bem legais, que é o patrimônio atual, ciclo de vida, nível de poupança, né, entendimento de risco. Então a gente fala o seguinte, pô, se você é uma pessoa que tem um nível de riqueza bom, né, considerável dentro do que você vai precisar lá na frente para o seu padrão de vida, ter uma poupança legal e uma meta de retorno, às vezes, não tão elevada e baixa necessidade de capital para curto prazo, para objetivos de 0 a 5 anos, né? Pô, esse é um cara que poderia ter uma alocação maior em renda variável, né? Poxa, tenho pouco recurso, pouca liquidez, muito objetivo de curto prazo. Aí, esquece renda variável, não vai entrar nessa de aproveitar o momento que você não sabe quando que a bolsa vai voltar e acaba sendo bem arriscado você entrar nessa situação, né? O Portela, acho que a gente pode entrar um pouco na questão dos impactos aí, de acordo com um percentual de alocação numa carteira diversificada, né? Tipo, um cara que alocou 10%, que impacto que ele teria numa queda dessa? A pessoa que alocou 20%, assim sucessivamente, né? Que a gente entra na volatilidade aí, né? do negócio, né? O mais importante nessa pergunta, Rodan, é justamente que você, quando começa a olhar a carteira como um todo, você começa a ver o seguinte, por exemplo, um cara que tem lá R$1 milhão,
tem 90, 10%. 90% da fixa, 10% variável. Isso antes dessa queda. Então, ele tinha 900 mil em renda fixa e 100 mil em variável. Com a queda do mercado, ele pode olhar, pode não, de fato, o mercado tem os 50%, esses 10% equivalem a 50 mil reais dentro do portfólio da carteira. Ele pode olhar, puxa, perdi 50 mil. Mas quando você olha o impacto da carteira como um todo, isso dá 5% da carteira como um todo. A diversificação na renda fixa já vai complementar muito desse percentual de desvalorização, sem falar que se caiu 50%, isso é um problema ou é uma oportunidade para aquele perfil de investimento para renda variável. Logicamente, você tem que saber quais ativos você está posicionado. Então, se você estiver num ativo que altamente endividado, em recuperação judicial, são ativos que são mais prejudiciais para uma carteira de longo prazo. Mas, enfim, uma carteira de 80-20, 80% da renda fixa, 20% variável. O impacto disso, nessa mesma carteira de 1 milhão, seria 200 mil, seriam 100 mil reais. 100 mil reais é 10% da carteira como um todo. Então, quando você começa a olhar o percentual da carteira, você começa a falar assim, peraí, em um ano e meio, 2 anos, só o meu percentual de carteira de renda fixa já vai voltar a ter esse rendimento. Então, o meu variável, eu abro uma oportunidade para o quê? Para alocar a carteira de renda fixa e renda variável. Então, a grande sacada de você fazer esse bom percentual de alocação de carteira é você saber trabalhar os setores que você olha para frente. Porque é o seguinte, imagina o cara lá que está com essa carteira de 80-20, um exemplo. Ele desvalorizou 50% da carteira. Agora a carteira dele é de 800 mil em renda fixa, o que era 200 mil passou a ser 100 mil reais. Se ele fazer nada, se ele não fizer nada, esse percentual de carteira dele se mantiver em 20%, que agora, com a queda de 50%, está em 10%. Para ele voltar a ter o patrimônio inicial, o mercado vai ter que subir 100%. Exatamente. Porque ele está com 100 mil reais, para o mercado voltar para o patamar inicial, vai ter que subir 100%. Para ele voltar. Se a gente lembrar aqui de 2008, se você ficar separado, o seu patrimônio no BOVA11, que pega praticamente o índice aí, só voltaria agora em 2017. Seriam 8 anos aí, quase 9 anos, com o teu patrimônio igual na renda variável. Então, o que você faz nesse momento? Você tem que comprar, você tem que diversificar. Então, você tem que aumentar esse percentual para que você possa, lá na frente, colher os frutos disso. Então, o Ronaldo foi muito feliz e falou assim, cara, qual o impacto disso? Porque se eu olho lá na minha carteira, eu vou ver, poxa, eu perdi 100, 200, 300 mil, desvalorizou isso. Vou ficar parado, vou esperar um dia voltar. Não é a melhor decisão. A alocação é uma coisa para longo prazo, é você ir comprando esses percentuais e ir aumentando esse percentual da sua carteira aos poucos, valorizando o caixa. Um outro ponto muito importante, que antes que eu esqueça, o Pablo comentou. Se eu sou empresário, médico, advogado, contador, a gente está vendo que tem alguns aqui na live. Imagine o seguinte, imagine que a ação da sua empresa fosse cotada em bolsa. Você tem 30%, 40% ou 100% das ações da sua empresa proprietária. Como estaria a cotação da sua empresa na bolsa hoje? Ela teria valorizado, teria se mantido ou teria caído? Provavelmente a ação da sua empresa teria desvalorizado no mercado. Alguns de vocês venderam as ações, vendeu sua empresa nesse momento de crise? Provavelmente não. Você compraria a ação da sua empresa hoje, no momento que o mundo está vivendo? Se você compra a ação da sua empresa, que é uma pequena ou média empresa, por que você não compra a ação de uma grande empresa? Então, é mais um motivo da questão do rebalanceamento da carteira e quantos por cento você tem que ter da sua carteira vai muito do seu nível de conhecimento, experiência também que você tem por cá. Tem essa questão do nível de conhecimento e experiência. Aí o Pablo falou, né, que foi gradualmente subindo a alocação em bolsa, né? E aí a pessoa fala, mas quanto que eu vou colocar em bolsa, né? Vou colocar 50%, 20%, depois a gente entra no momento, né? E aí a gente fala assim, poxa, a volatilidade de bolsa média é X, né? Numa queda generalizada, geralmente cai 50%, né? 50% num risco sistêmico. Então, se eu tenho 10% na carteira, eu vou tomar aí pelo menos, se eu tiver 10% de bolsa na carteira,
pelo menos 5% negativo, né? É o básico, né, naquele impacto. E o restante do retorno da carteira vai ser compensado pelos outros ativos, né? Talvez um ano ou menos de um ano recupere, né? Se eu tenho uma alocação de 50% em ações, eu vou saber, eu tenho que saber isso, né, que vai ter um ano que eu vou tomar, ou um mês, igual aconteceu agora, que a bolsa caiu 44%, eu tomei 20% de NABA, 30%, se for 50-50, né, de NABA em um mês, né? Então, poxa, beleza, eu já sei que eu tenho esse potencial de impacto negativo na carteira. Só que o problema é o seguinte, você sabe, quem é um investidor iniciante, né, você sabe sem ter participado no mercado até agora. Agora, quando você está com o seu na reta, com dinheiro no jogo, pô, a decisão é diferente. O mercado caiu, o cara falou, opa, caiu 50%, tomei 20 de ré aqui na minha carteira, mas não vou fazer nada, vou esperar voltar. Não, pô, segue a metodologia, rebalanceia a carteira, compra, é natural disso passar. Eu acho que o Paulo tem bastante experiência nisso também, né, Paulo? Sobre aumento de renda variável, né? É mais ou menos nessa linha aí, né, Paulo? Vale a pena o Pablo falar um pouquinho. Tem algumas pessoas que entraram depois, Pablo, deve estar falando, será que é um novo assessor da Ouro? É interessante você explicar aí, porque, novamente, aí, da profissão e o que fez você chegar, depois de 15 anos aí no mercado também. Então, é importante se conhecer, né? Eu acho que a coisa mais importante, assim, é você se conhecer. E daí você tentar criar um plano para uma história, né? Tem que contar com... Eu acho que no começo você tem que contar com assessoria, assim. Não tem por que você tentar aprender com tentativa e erro, sendo que você tem assessoria justamente para isso. Você não faz isso com a sua saúde, por exemplo. Se você está doente, eu vou experimentar se eu vou tomar esse remédio, se eu não melhorar, eu vou tomar o outro. Não, você não faz isso. Você vai no médico, você conversa, você faz um diagnóstico, e daí você cria um plano de tratamento. Você vai tomar tal remédio por tantos dias. Se você não melhorar, a gente vai fazer isso. Pode acontecer de melhorar rápido. Às vezes não. Às vezes fala, olha, essa sua doença, a gente vai precisar tratar ela por mais tempo. Você vai ter que fazer dieta, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, é a mesma coisa. Assim, até um pouco de senso comum isso, assim. Entendeu? Você não faz uma história dessa em coisa de curto prazo. Sua saúde você não leva como coisa de curto prazo. Dinheiro, nesse caso que a gente está falando que é dinheiro para aposentadoria, que eu acho que deve ser a maioria das pessoas, ou para alguma coisa assim especial, comprar um apartamento, né? Eu acho que é mais disso que a gente está falando hoje, assim. Claro que os planos de curto prazo são muito importantes, então, só que a gente tem que separar as caixinhas. Ó, eu quero guardar grana para fazer uma viagem ano que vem. Beleza, isso é uma caixinha especial. Agora, não, eu quero grana para, sei lá, comprar um apartamento daqui X anos, ou vou guardar grana para eu me aposentar, ou alguma coisa assim. Você tem que criar um plano para isso. Vai ter problema, precisa ter orientação. Eu acho que assessor de investimento, ou que o Ronan e o Portela fazem, assim, não é puxar saco, é porque a gente está junto há muito tempo já. Então eu conheço eles me conhecem, assim, né? Pode até parecer para quem não sabe, mas a gente está muito tempo junto já, desde 2011 por aí mais ou menos. Então já vai fazer uns 9 anos. Cara, é psicólogo de investidor. É muito difícil, é muito contraintuitivo isso. Eu passei isso na minha casa. Agora, estou passando. A minha esposa, quando ela viu o que estava acontecendo na Bolsa, ela veio me perguntar e eu falei para ela o que estava acontecendo com os nossos investimentos. E ela ficou muito chateada, por causa da quantidade de grana que, teoricamente, né, a gente tinha antes e tem agora, vamos dizer assim. Né? Na verdade, não tem, porque não vendeu nada. Então tá lá. Essa é uma outra coisa que, quando a gente é iniciante, a gente se preocupa muito com o volume de dinheiro. Quando a gente vai ficando um pouco mais experiente, a gente se preocupa com quantidade de ações que você tem. Ó, antes eu tinha, sei lá, um exemplo hipotético, né? 100 mil Petrobras.
você continua tendo 100 mil Petrobras. Você é sócio de uma parte da Petrobras do mesmo jeito. Não interessa que a cotação da Petrobras estava R$30 e agora a cotação da Petrobras está R$15. Ah, se você tem mais dinheiro, ótimo. É um excelente preço. Compre Petrobras agora que você vai aumentar a sua participação. Então, não é em volume financeiro que você tem que pensar. Você tem que pensar em participação de pedir ações. É isso que você vai fazer. Ó, aumentei minha participação. Agora eu comprei muito mais ações. Está muito mais barato. E é uma coisa que só acontece com o tempo, porque dói olhar se você pensar em termos de grana. Uma outra coisa que acontece sempre, assim, que eu falo isso porque você se observa, você pensa assim, é normal a gente pensar assim. Você fala assim, podia ter vendido antes, né? Podia ter vendido antes. Então, é muito difícil fazer isso. Às vezes a gente consegue, às vezes não. E vai acontecer. Vai ter vezes que você vai vender uma coisa muito cedo, a ação vai subir, você deixou de ganhar grana. Às vezes vai ter empresas que você vendeu muito tarde, ela caiu, você perdeu grana. O importante é ter um plano, tentar se manter calmo, vai acontecer, vai ter problema. E seguir a vida. Rebalancear, pensar que é para dinheiro de longo prazo, cuidar das empresas, estudar. Se você não tem tempo para estudar, criar um plano para isso. Isso não é uma coisa que tem uma receita. A gente tem uma receita geral, mas cada caso é um caso. Exatamente. E é igual você falou, não tenho tempo, não quero estudar, não tem nada de errado, é possível ter bons retornos também, executando rebalanceamento, fazendo uma carteira diversificada, através de fundos de investimento, ou você fazer fundo de investimento ou até através de uma gestão passiva, que você vai para um BOVA 11, Small 11, Vigo 11, algo nesse sentido, né? Não tem tempo, acho que também não deve realmente inventar moda, né? Em relação acho que para a gente finalizar também aqui, né, porque quem tiver, está tendo pergunta, como que está? Ainda não? O pessoal pode mandando perguntas ali, a gente vai responder, a gente está chegando já no final. E aí o pessoal, muitas vezes, acho que a maior pergunta, assim, a maior quantidade de perguntas que vem até nós, fala, poxa, e aí? Quando que eu vou aumentar a minha participação em ações, saindo da minha alocação original? Eu defini 10%, 20%, 30% ou 50%. Poxa, agora é o momento de aumentar, mudar a minha alocação. Por exemplo, agora eu estava em 10%, eu acho que eu estava muito conservador, eu vou aumentar para 20%, vou dobrar minha meta em ações. Agora é o momento, né? E quando não é o momento de fazer, como que a gente constrói isso dentro de uma carteira? Nesse mercado, o resultado é uma fórmula, um bom resultado, uma construção de patrimônio, resultado de conhecimento mais experiência. Então, o momento certo, isso vai ser justamente quando você aprendeu que isso aí chacoalha, é igual o Pablo falou ali, poxa, minha mulher está desesperada hoje com o mercado como estava. Em 2015, ela olhou o patrimônio, estava aí desesperado. Em 2019, viu que o patrimônio estava feliz. Aí, naquele momento, ela queria não mais. Aí, agora, não quero. Então, assim, ou seja, não adquiriu ainda a experiência devida para uma maior alocação. Esse perfil. Já o perfil de quem já entendeu, não, eu já entendi que chacoalha esse negócio. Ele pode ter 10% está positivo num mês, no outro mês está negativo. Você já começa com esse sentimento, já começa a vivenciar esse mercado. Esse é um grande ponto. Então, eu acho que o grande sentimento é o seguinte, cara, chacoalhou, isso não me afetou emocionalmente. Eu acho que é o primeiro sentimento para você começar a montar a sua alocação de carteira. Isso em quanto tempo? Depende do perfil da pessoa, depende do patrimônio dessa pessoa, depende de como ele está alocado. Um exemplo, a gente tem alguns clientes que moram fora do país, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Então você pega esse cara que tem um planejamento de vida totalmente diferente daqui. Então, esse cara vai ter que fazer não só uma alocação em percentual de ações brasileiras, americanas, enfim, no mundo, mas como também vai ter que trabalhar com moedas. Então, o percentual, acho que de ações está muito mais envolvido com o percentual do que você precisa para proteger o seu planejamento de aposentadoria que tem na vida.
Então, quanto você vai aumentar isso depende muito da sua experiência, do tempo que você tem com o mercado e também do planejamento para quanto você quer. Um exemplo, vamos falar aqui de um investidor que sempre foi um cara conservador, sempre teve em renda fixa. Para mim, esse é o perfil mais preocupante hoje. Por que esse é o perfil mais preocupante? A gente está num país subdesenvolvido, com riscos enormes jurídicos, tributários, e a gente está com uma renda fixa, eu não gosto de falar de renda fixa, eu vou falar de renda certa, uma renda certa 3,75 em média, uma taxa livre de risco. Poxa, cara, você vai levar para dobrar seu patrimônio, isso aí você vai levar uns 30 anos. E a tua inflação nesse país é muito alta, o teu custo de vida vai ficar muito alto. Então, esse para mim é o caso mais preocupante hoje, onde o cara vai ter que adquirir experiência muito rápida e um conhecimento à força. Porque se você pegar R$1 milhão hoje, vai virar 37 mil no final do ano, só o custo de vida vai ser um ano aqui. Imposto de renda? Não. Então, assim, você funciona o seu percentual, vai comprando um investimento do mercado. Maravilha. O inteligente, uma regrinha lá básica, né? Eu acho que é bem válida, né? Que ele vai tratando o sentimento do investidor em relação ao mercado para ou aumentar a exposição em renda variável ou diminuir. Né? Pela lógica do rebalanceamento, a gente prefere diminuir a exposição quando está subindo. Né? Tá 10 anos, sei lá, 8 anos, 6 anos subindo, né? Você continua confortável com uma posição grande, né? O próprio Warren Buffett fala, olha, quando está todo mundo otimista, eu estou pessimista. E quando está todo mundo pessimista, eu estou otimista. Então, eu acho que assim, o mercado caindo, e eu tenho conhecimento, me sinto confortável, igual o Portela falou, tenho noção de risco, é o momento de ir aumentando a exposição conforme você se sente confortável. Poxa, não tenho conhecimento, eu estou aprendendo, aí realmente tem que dar um passo de cada vez, porque a gente não está aqui para 1 ano, 2 anos, a gente quer construir nossa riqueza a longo prazo, né? Tem pergunta aqui. Tem pergunta? Tem. Vamos entrar para as perguntas, então. A Vanessa está perguntando qual percentual das ações, Pablo, você construiu nesses 15 anos aí? Então, agora, atualmente, está alguma coisa em torno... Depende do mês, né? Porque mas está alguma coisa em torno aí de uns 60%, vai, em ações. Fora, quando eu falo em ações, eu falo em investimentos financeiros, fora imóveis, entendeu? Se for botar todo o patrimônio, é muito menor que isso. Mas assim, em investimentos financeiros, em renda fixa, bolsa, fundo imobiliário, ações no momento deve estar dando uns 60% mais ou menos da minha carteira. E quando você começou, Paulo, quanto que era? Como é que você foi aumentando a chegar a esse percentual? A gente vai aumentando aos poucos, né, Portela? No meu caso, sim, eu tive isso é até uma coisa bem legal, assim, que vocês falaram, e que, assim, ó, a realidade mudou. O Brasil é aquela história, igual o Pedro Malan fala, até o passado é incerto, né? Tanto que até a renda fixa agora, né, a gente tem NTNB que voltou a pagar aí 4,8 mais IPCA, né? Então, assim, mês passado estava IPCA mais 2,2%, né? Então, assim, é uma baita de uma variação no mês para o outro. Foi aos poucos, conforme foi aumentando a quantidade de poupança, conforme eu fui estudando, foi aumentando, né? Eu não sei dizer exatamente assim, mas no começo, até porque eu não planilhava isso no começo, assim. Mas foi aumentando aos poucos, assim. Acho que nos últimos aí depois da Dilma, que Dilma foi complicado. Começou a aumentar a alocação em bolsa. E é igual o Portela falou, é uma realidade que mudou muito rápido, mesmo que a gente tenha alguma outra história, assim, que os juros no Brasil subam, por exemplo. Acabou essa história de 1% ao mês na renda fixa. Acabou você ter CDI 14%. Com CDI, só para exemplificar, reforçar o argumento do Portela, com CDI de 14%,
Em 5 anos, você dobra a sua grana. 100 mil vira 200 mil. Mas em 10 anos, vira 400 mil. Agora não. Você vai demorar 20 anos, 30 anos para dobrar a sua grana. E aí? Muda muito a perspectiva. Não vai ter jeito. A gente vai ter que virar daqui a pouco. Não falo igual o americano, que deve ter 50%, 60%, até mais, talvez, do patrimônio deles em ações, né? Dos investimentos para aposentadoria. Vai ter que mudar. E vai ter que mudar rápido. Não tem jeito. É preocupante aquele cara que, vamos supor, eu tenho muito em renda fixa, eu preciso um retorno requerido para alcançar meus objetivos, ou seja, um X de patrimônio e pouco X por mês. E lá na frente eu vou precisar de X, né? Então, entre hoje e daqui 20, 30 anos lá na frente, se a pessoa tem um retorno requerido um retorno exigido, vamos assim dizer, de 8% ao ano, e ele está alocado 100% em renda fixa, opa, tem alguma coisa errada aí, porque tem um gap de 4% ali para ser resolvido, né? E na renda fixa ele não vai conseguir fazer isso. Então, essa pessoa, obrigatoriamente, deveria estudar e se preparar para a renda variável, porque ele não vai alcançar os objetivos financeiros lá na frente. Não tem como, é matemática simples. Ou você poupa mais para conseguir recuperar esse gap, que a gente sabe que poupar mais é sofrido, não é fácil, né? Porque vai exigir ou você diminuir sua qualidade de vida ou você ganhar mais dinheiro, né? Então, são praticamente os dois cenários. Então, essa pessoa que tem um retorno requerido maior do que o retorno que ele está tendo hoje ali, ele vai ter bastante problema lá na frente. Talvez ele não veja isso hoje, mas lá na frente ele não vai conseguir atingir a necessidade que ele precisaria, né? E para a gente estar aguardando mais algumas perguntas, mas o importante nesse processo de planejamento de aposentadoria ou de longevidade, vamos dizer assim, né? Você tem que se preocupar. Hoje eu falo que todo mundo tem medo de morrer cedo, né? Eu tenho medo de morrer muito tarde, né? Se eu for morrer com 110 anos, parar aos 60, 50 anos que eu tenho que ter dinheiro. De onde vai vir esse dinheiro, né? Então, o processo hoje de investimentos que existe, a gente estava sendo forçado a ir para o mercado de tomar risco até retorno, porque hoje, gente, apenas 1% das pessoas mantêm o mesmo padrão de vida para que se aposentam. Então, isso é a taxa que a gente tinha antes. Imagina para frente. É uma preocupação social. Então, você que está assistindo essa live, é fundamental entender que seja no mercado de ações, seja comprando e vendendo coisas, seja empreendendo, que é uma forma também de ações que você tem da empresa, você tem que buscar um retorno diferente do que você tinha até agora. Não tem jeito. Então, você vai precisar de ajuda de parente, tem que trabalhar com 70, 80 anos de idade, né? Então, além de você ter o caixa, igual o Ronan falou, além de você colocar a poupança, é fundamental que você adquira experiência com o mercado e com os riscos e os viés que existem dentro hoje dos investimentos. Então, quantos por cento de ações tem em carteira? Primeiro ponto, isso vai depender muito do seu nível de conhecimento e experiência. Segundo, quanto de caixa você tem? Qual o tamanho do seu patrimônio hoje disponível em recursos financeiros? Terceiro, quantos anos você tem e quais serão os prováveis desembolsos que você vai ter no processo de vida. Então, eu tenho 2 filhos com fase de 15 anos de idade. Meu amigo, daqui 3 anos, cada filho vai custar 20 mil na faculdade, 10 mil por mês na faculdade, são 120 mil no ano. Então, você tem que se preparar para esse desembolso. Não dá já para você colocar uma carteira tanto de risco assim. Então, é importante que você entenda também esses desembolsos para você ter um bom planejamento financeiro. Quarto passo nesse percentual de carteira. Poxa, olha o mercado. O mercado está tudo muito otimista, você está com um percentual da carteira e o mercado subiu 10%, 20%, 30%, comece a balancear, comece a desfazer essa posição. Vê o seu patrimônio financeiro, que é mais importante, o todo do patrimônio, do que, às vezes, simplesmente o volume de ações. Ou seja, eu tenho lá 80-20, agora minhas ações dobraram de valor, eu vou continuar com esse nível de ações? Não, né? Então você rebalanceia. Até porque, gente, a gente não sabe o que vai ser amanhã. A gente não sabe o que vai ser daqui a 10 anos. Simples. Live passada, Ibovespa, 66 mil pontos. Hoje, 75 mil. Tem ações que a gente comprou de clientes que tiveram 30%, 40% de ganho. O que nós fizemos? Ficamos posicionados? Lógico que não, gente.
você tem que rebalancear a carteira. Você não sabe como é que vai ser amanhã. Eu posso carregar essa posição? Beleza, pode, mas você tem que rebalancear a carteira. E aos poucos você vai movimentando o teu investimento. Então, eu acho que assim, o grande ponto que fica para vocês, novamente, primeiro, mais importante do que saber quantos por cento é você ter conhecimento e experiência para isso. O Pablo falou, pede ajuda, você tem profissionais para isso. Segundo, qual o seu patrimônio financeiro disponível? Não adianta você querer colocar 50% em ações, sendo que você tem 500 mil reais. Ou seja, você vai ter um patrimônio disponível para gastos que você não vai conseguir, vai precisar do dinheiro em momentos que você vai ter, às vezes, a bolsa nesse cenário. Você vai estar em prejuízo, vai ter que resgatar. Terceiro, qual o seu planejamento de vida? Quais são os prováveis gastos que você vai ter? Então, se você tiver isso muito bem claro, você começa a ter uma ideia do percentual de carteira de ações que você vai ter e do chacoalhamento. E lembra um ponto importante que você falou. Qual o impacto eu aceito sobre o percentual da minha carteira? Então, lá em 2019, eu falei para os clientes, você está muito posicionado em multimercado, você está muito posicionado em ações. Por que nós falávamos isso? Porque a gente sabia o perfil financeiro, o conhecimento da pessoa que tinha. Entendeu? Então, muitos não, vou colocar mais, vou colocar mais. Eu falei, calma, não é. E hoje a gente está fazendo o contrário. Todo mundo está falando, gente, vamos colocando, vamos se posicionando, vamos comprando. Porque eu não sei, pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos esse problema, a gente não sabe. Só que a gente tem uma técnica para isso. Então, o percentual da carteira vão ser baseado nesse tipo de variáveis para você tomar decisão. Tem mais alguma pergunta, Portela? Deixa eu ver aqui. Assim, para simplificar, no geral, né? Até eu estava fazendo um cálculo aqui de um cara que tem 90-10, né? 90 renda fixa e 10 variável. Estimando que a renda variável, o Bovespa, vá, em média, 15% ao ano, né? Isso é uma estimativa, a gente não sabe, né? Pode ser mais, pode ser menos, mas numa média de 15%. E um CDI, um juros de 3,75%. Um retorno desse cara estimado é de torno de 5,30% ao ano, né? Enfim, realmente um cenário bastante diferente, bastante desafiador para todo mundo, e aí a gente tem que aprender a lidar com isso e saber se planejar agora, né? Igual o Portela falou ali, eu acho que em termos de posição de carteira, realmente é planejamento financeiro, mais o conforto, né? A disposição de risco que a pessoa tem. E mesmo a pessoa conhecendo, sabendo que, olha, eu posso ter uma depreciação, olhando o dado histórico, realmente você só vai aprender depois que você vivenciou, né? Sem vivência, sem experiência, realmente fica tudo muito subjetivo, muito jogado no espaço, e a melhor forma realmente é você fazer, você aprender. Tem uma última pergunta aqui para a gente finalizar. A Vanessa também. Eu acredito que essas altas já mostram uma tendência de alta na bolsa, ou só é um respiro de baleia, um movimento de mercado aí? Quer falar, Pablo? Qual que é a sua... É muito difícil de prever isso, porque o mercado está muito volátil. Você imagina, né? Tem ação aí que em menos de um mês caiu 70%, 80%. E você fala assim, mudou alguma coisa no negócio da Braskem, por exemplo, que é uma produtora de produtos de plásticos, de resinas. Cara, ela saiu de R$28 para R$9. Então, assim, vai ter volatilidade ainda. Então, a gente não sabe. Essa história desse Covid aí vai continuar assim? Não tem como a gente saber. Como que já está? Já está no cenário? Esse estímulo monetário que eles estão dando aí pelo mundo inteiro vai ser suficiente? A gente não sabe. O negócio é ter um plano, tentar manter o plano, tentar manter a calma. Eu acho que tem muita oportunidade na bolsa. Com cuidado, dá para ganhar muito dinheiro. Só que o problema de bolsa é assim, ela sobe muito rápido e cai muito rápido às vezes. E não tem como você pegar. Então, tem que fazer um planinho e aguentar a volatilidade. Eu acho que é isso que eu poderia falar assim, compra alguma coisa, estuda, mas se prepara, que pode ter volatilidade. Eu acho
É isso que o Pablo falou mesmo, né? Não dá para saber se é só um repique ou se vai ter continuidade. É seguir o plano ali, rebalanceamento, fica mais fácil gerenciar o risco, e realmente eu também estou com a sensação que vai ter muita volatilidade, né? Talvez agora, vai reduzindo aos poucos ali, né? Porque a volatilidade saiu de 15%, 14% para 200%, então a volatilidade eu acho que tende a diminuir um pouco, mas ainda mesmo assim vai ser um mercado bastante volátil, não só aqui, como no mercado global. E a gente está falando só de mercado brasileiro, pô, pessoal, mercado americano, europeu está dando oportunidade, não é só o Brasil. A gente está olhando aqui Brasil, mas, pô, tem como acessar o mercado lá fora, ativos bons que caíram, que muita gente está só olhando aqui. Aí o pessoal fala, mas o câmbio R$5, como eu mando dinheiro para fora? Mais uma vez, tem mecanismos de você, às vezes, mandar recursos para fora e se proteger de uma queda. Né? Não precisa se preocupar com o câmbio, não. Tem ferramentas para gerenciar câmbio. Enfim, então também tem que olhar o mercado lá fora. Não vamos ficar restritos só ao Brasil, não. Então, para ajudar a Vanessa, assim, todo mundo quer entender para onde vai o mercado. Nós tivemos grandes gestores aí, a Verde gasta $800 mil de pesquisa por ano. Nós temos a Constellation, que perdeu 34% do patrimônio, mas desde 93, poucas ações podem ver tanto de negócio, esses caras que elas são atleta olímpica e ganhar dinheiro. E eles não sabem para onde vai. Tem uma carta da Dynamo, muito interessante, falando sobre a influência, hoje, como essa questão dos juros negativos e a injeção que houve de dinheiro nos últimos 10 anos no mundo. Eles mandaram essa carta e falando assim, olha, o que mais que a gente pode fazer um rascunho, porque ninguém sabe. Isso antes do corona. Imagina agora. Então, assim, o grande ponto para a gente, que a gente cuida, que ajuda, assessora os investidores, é fazer o seguinte, como é que eu posso te ajudar sem saber para onde vai o mercado? Essa é a pergunta. Porque ninguém sabe. As pessoas querem acertar o mercado para onde vai sem saber. Então, assim, o ponto é qual estratégia eu preciso ter sem saber para onde vai o mercado? Como eu posso sair bem sucedido disso? E é aí que nós auxiliamos vocês. Então, o percentual da carteira vai para aqueles perfis que eu passei para vocês um pouquinho antes, e independente se o mercado continua subindo ou não, a melhor maneira é você ter uma metodologia para isso. Dependendo, para te dar a resposta, o que eu devo fazer, tem que saber patrimônio, a ideia de vida, planejamento financeiro que você tem, qual o seu nível de conhecimento, experiência, porque cada realidade é diferente, como o Pablo falou. Você vai aplicar uma dosagem para uma pessoa, para um você pode matar, o outro você pode salvar. A gente tem que saber a sua realidade para poder te auxiliar. Mas eu acho que é isso. Perfeito. Basicamente isso. Na próxima a gente vai falar sobre mercado de opções, derivativos no geral, tanto para proteção, mas também como montar posições sem desembolsar dinheiro nesse momento, que é possível fazer, e às vezes recebendo um prêmio, recebendo uma taxa por isso. Pouca gente sabe desse tipo de estrutura. Os nossos clientes mais sofisticados já sabem, já utilizam muito. Nós usamos a nossa carteira como forma de gerenciamento de risco, aumento de posição. Eu acho que para fechar, agradecer o Pablo. Pablo, obrigado. Você sabe aí que a gente gosta muito. Tem uma história muito legal, você e a Vânia. Muito feliz que você participou aqui, pôde contribuir com a gente. Espero que em outros momentos você possa participar novamente. E é bom ali quem está acompanhando a live também. Obrigado, bom para você da live. Ver que tem outros investidores que executam, que estão aí vivenciando isso junto com vocês, que já tem tempo no mercado, e contando um pouco da experiência deles, né? Então, acho que é basicamente isso. Você quer... Então, agradecer a todos aí e vamos para a próxima live. Quanto que vai estar o Ibovespa na próxima quinta-feira? Beleza? Grande abraço a todos, um bom dia aí e obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.